O nosso próximo palestrante, ele trabalha bem na nossa pegada, ele é bem da nossa vibe. Ele é um empoderador da mudança. Costuma falar que algo de muito grandioso está acontecendo no mundo. Eu também acredito nisso. Vamos receber com uma salva de palmas Gustavo Tanaka. Bom dia, pessoal. Quando eu fui convidado para falar nesse congresso pelo Gustavo, eu aceitei na hora e acho que eu nem pensei muito sobre o que seria esse congresso, né? Simplesmente senti que eu deveria estar aqui, aceitei. E depois de alguns meses, né, faz alguns meses que eu recebi esse convite, quando chegou mais perto do evento, mais especificamente nessa semana, eu comecei a pensar, falei, caraca, eu vou no congresso da felicidade. Será que eu sei o que é felicidade? Será que eu sou feliz? Será que eu tenho alguma coisa de relevante para compartilhar a respeito desse tema? Eu comecei a ficar um pouco preocupado, né? Porque quem sou eu para falar sobre felicidade? Quem sou eu para falar sobre esse tema que tanta gente procura, né? Por que sou eu que estou aqui nesse palco falando sobre isso? E aí comecei a refletir sobre isso, perguntei para Amanda durante a semana, a Amanda da organização, falei, Amanda, quantas pessoas vão ter lá? Ela falou 2.100. Falei, nossa senhora, como é que eu vou falar sobre isso para tanta gente, né? E aí hoje eu quero compartilhar algumas coisas, assim, porque quando eu cheguei aqui, eu vou pedir só pro pessoal para desligar o som aqui que está rolando, pode parar com a música já, tá? Quando eu cheguei aqui, eu sentei aqui para assistir as palestras, assisti a Monja Coen, foi uma delícia. Aí eu escutei o Jorge e falei, nossa, estou muito feliz de estar aqui, assim, eu senti muita alegria, falei, nossa, estou feliz, eu tinha que estar aqui, eu quero muito estar aqui, que legal, que bom que eu estou aqui. Eu comecei a sentir felicidade, né? Falei, bom, então acho que alguma coisa eu tenho para falar sobre isso. Aí o Jorge começou a fazer a palestra dele e me levou para uma catarse que eu chorei igual uma criança, assim, acessei umas tristezas tão profundas ali na hora que ele cantava. E aí aquela felicidade foi embora, que era só tristeza que eu sentia naquele momento, né? Sentia tristeza, sentia dor, sentia mágoa, sentia algumas coisas que eu não sabia muito bem como lidar. E aquilo veio à tona, eu comecei a chorar. E de repente, durante o dia todo, foi um turbilhão de emoções que passavam por mim, que eu nem conseguia lidar direito com o que estava acontecendo, né? E aí eu falei, pô, então acho que eu nem sei muito bem o que é felicidade, porque eu estou sofrendo aqui no Congresso da Felicidade, né? Tem tanta coisa acontecendo aqui. Eu assisti a palestra do Gustavo Cerbasi e falei, cara, eu não entendo nada de dinheiro. Se eu tivesse poupado desde o começo da minha vida, eu seria muito mais tranquilo agora, muito mais liberdade, né? Depois eu vi o Thiago e falei, puta, o Thiago, cara, que projeto incrível, né? Tenho o prazer de ser amigo dele, pessoal. E, cara, quando eu vejo aquelas crianças lá na AINE, eu falo, cara, é isso, o cara está fazendo o que tem que ser feito. E eu, um monte de questão do meu ego aqui, tentando lidar com todas as minhas dificuldades, com as minhas angústias, com as minhas dores, com o meu orgulho. Então, aí depois veio a Bruna, assim, e eu senti aquela tranquilidade, né, que a Bruna transmite, assim, só da presença dela. E depois veio o Márcio. E eu falando, nossa, é isso, eu preciso fazer piada, preciso ser engraçado na minha palestra e tal. E durante todo o tempo eu fiquei pensando sobre o que eu falaria aqui hoje, né? Cada pessoa que eu assistia me trazia uma coisa. Eu não consegui assistir a palestra da Alexandra porque eu estava justamente tentando lidar com as minhas emoções num processo lá fora ali, mas hoje de manhã eu conversei um pouquinho com o Nicolai no hotel, né? E ele me contou um pouco sobre como foi, aquilo já mexeu comigo, assim, né? Essa mudança de perspectiva, essa mudança de olhar sobre o que é a vida e como a gente se relaciona com as outras pessoas, né? E durante todo esse tempo que eu estava aqui pensando no que eu ia falar, eu fiquei me comparando com os outros. Eu fiquei me comparando, falei, já sei, vou fazer uma meditação igual a Monja Coen, então todo mundo vai ficar tranquilo, vai ficar mais fácil. Não, já sei, vou cantar uma música, porque o Jorge cantou e foi muito legal, mas eu não estou com o meu violão aqui, então eu vou ter que pedir para alguém tocar o violão para mim, para eu poder cantar. E aí fiquei o tempo inteiro tentando pensar o que eu deveria falar aqui e como que eu deveria me comportar, sabe? E aquilo me tirou da minha paz, me tirou do meu centro, porque eu estava não no meu lugar, mas tentando ocupar o lugar de outra pessoa. E eu tenho a suspeita de que muita gente passa a vida inteira assim, tentando estar num lugar que não é o seu,
tentando copiar as outras pessoas. E por muito tempo da minha vida eu vivi assim. Eu vivi tentando ser quem eu não era. Vivi tentando me encaixar, tentando ser igual aos outros, né? E o que eu quero fazer hoje, durante os próximos minutos que eu vou estar aqui no palco, é compartilhar algumas coisas que eu fui entendendo nesse processo. Não necessariamente sobre felicidade, mas sobre a vida. Porque eu acredito que é muito difícil a gente encontrar felicidade, é muito difícil a gente ser feliz, se a gente não entende muito bem como é que isso aqui funciona, sabe? E eu acredito que a gente não aprendeu muito bem como é que esse negócio de viver funciona. Eu não tenho muitas certezas na vida, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito do Guimarães Rosa, que ele fala assim: eu quase que de nada sei, mas desconfio de muita coisa. E eu desconfio de muita coisa. Uma das coisas que eu desconfio é que a gente não foi ensinado a viver. A gente simplesmente chegou, nasceu aqui, né? Você saiu ali da barriga da sua mãe, de repente já te deram um tapinha para você começar a chorar logo cedo, para entender como é que a vida funciona, né? Já chegar e já sair chorando e se vira, moleque, vai lá, vai aprender, vai brincar, mas não faz muito barulho aqui para você não atrapalhar muitas pessoas, não grita demais porque você tem que ser mais educado, se você é menina você não pode sentar com a perna aberta, você tem que estar com a perna fechada para você ser mais educado, se você é menino você não pode chorar, e a gente foi sendo ensinado sobre como se comportar aqui no planeta Terra, mas a gente não foi ensinado a como viver no planeta Terra, sobre como isso aqui funciona. É muito difícil você ser feliz se você não sabe como isso aqui funciona. E desde cedo eu comecei a questionar isso, porque quando eu era pequeno, eu tive muitos primos, né? Minha mãe teve 10 irmãos, meu pai teve 6 irmãos, então eu cresci com os meus primos. E eu brincava muito com eles, a gente gostava de jogar videogame, de brincar de jogos e tal. E uma coisa que eu sempre gostei, desde pequeno, era quando eu ia jogar um jogo novo, seja um jogo de videogame ou seja um jogo de tabuleiro, era ler o manual de instruções, para entender como é que aquele jogo funcionava. Os meus primos já começavam a sair jogando, aí eu falava, não, começa vocês aí que eu vou ler o manual aqui, vou entender como é que funciona, depois eu vou jogar, e eu ganhava deles. Eu ganhava deles porque eu sabia como aquilo funcionava, porque eu entendia os comandos, eu entendia as regras, então eu sabia como é que eu podia jogar melhor aquilo, né? Você já tentou jogar baralho com alguém, sem saber como é que joga aquele jogo? Não tem muita graça, né? Porque você só se ferra, você só perde, não dá para desfrutar. Agora, quando você começa a entender como é que o jogo funciona, você entende como é que são as regras, você entende quais são os macetes, vai ficando mais legal de jogar. Da mesma maneira, eu acredito que quando a gente vai entendendo como é que a vida funciona, vai entendendo esses macetes da vida, vai ficando mais fácil de desfrutar, vai ficando mais interessante, porque eu vou aprendendo a lidar comigo mesmo, vou aprendendo a lidar com esse turbilhão de coisas que acontece aqui dentro, vou aprendendo a lidar com as minhas próprias emoções, e eu não fui ensinado a lidar com as minhas próprias emoções. Poucas pessoas foram, né? Eu acredito que o mundo convida a gente para tentar ser igual a outras pessoas que não são a gente mesmo. E eu vou contar algumas histórias que me mostram como é que eu fui lidando com isso, né? Já começa aqui, eu sou um brasileiro de família japonesa, né? Não preciso falar, né? Foi uma novidade isso, mas tem uma questão muito interessante de você ser um brasileiro, neto de japoneses, né? Meus avós vieram do Japão para cá, que parece que você não pertence a esse lugar, parece que é diferente, parece que é muito esquisito, assim. A educação que eu recebi na minha casa, né, era de um jeito, aquilo que eu aprendi com os meus pais era de uma forma, aí quando eu fui para a escola, era diferente, porque os meninos da escola, eles eram diferentes de mim, então aquilo que eu aprendia, parecia que não fazia sentido lá. Então, por exemplo, eu aprendi que eu tinha que chegar em casa, depois da aula, que eu tinha que fazer a lição de casa antes de brincar. Eu chegava a fazer a lição de casa, estudava, ia brincar, depois que eu brincava, eu tinha que guardar as coisas, depois me preparava para ir para o dia seguinte para a aula, né? Aí tinha a lição de casa, eu fazia a lição de casa e chegava na escola com a lição de casa feita, e só eu fiz a lição de casa. Ninguém mais fez. Falei, pô, só eu que fiz a lição de casa, né? E beleza, aí a professora gostava, me elogiava porque fiz a lição de casa, mas todo mundo ficava meio puto, porque só eu fiz a lição de casa,
né? E aí todo mundo ia levar uma nota porque uma pessoa fez, no caso era eu que tinha feito, né? Então eu fui ensinado a fazer o que tem que ser feito, assim. E aí chegava na prova e eu ia bem na prova, né? Eu ia bem na prova, por quê? Porque eu, sei lá, fiz a lição de casa, estudei em casa, ia bem na prova. E só eu ia bem na prova, meus amigos não iam. E aí eu ia bem na prova porque eu sou japonês, né? Não porque eu fiz a lição de casa, porque eu estudei, né? Porque ele foi bem porque ele é japonês. Aí, como assim? Então, eu fui percebendo, né, naquele momento que a vida não era exatamente da forma como acontecia na minha casa e que fora existia um conflito, porque, poxa, eu queria ser amigo de todo mundo, eu não queria ser o diferente, eu não queria ser aquele cara que prejudicava o outro, eu não queria ser o cara que fazia os meus amigos levarem bronca, sabe? E aí eu fui deixando de fazer as coisas, fui deixando de fazer a lição de casa, não queria ir tão bem na prova para poder ser igual aos meus amigos. Eu tinha um amigo no primário, acho que na terceira ou quarta série, que o pai dele batia nele quando ele ia mal na prova. Então, quando ele tirava nota vermelha, ele começava a chorar na sala e ficava batendo a cabeça na parede até, assim, porque ele ficava muito chateado, porque ele ia chegar em casa e o pai dele ia dar uma bronca nele, né? E aquilo me doía demais, assim, doía meu coração, que eu comecei a querer ir mal na prova também, só para falar, cara, eu também fui mal na prova, assim, não é só você e tal. Eu fui percebendo que eu fui deixando de ser quem eu era aos poucos para me encaixar, para fazer parte, para pertencer, para ser igual aos outros, né? Recentemente eu comecei a perceber, eu fui tomando consciência de que não me fazia tão bem aquilo, porque eu estava me ferindo, eu estava ferindo os meus valores, eu estava ferindo a minha forma de agir e eu nem sabia mais quem eu era. Eu me distanciei tanto de quem eu já fui que eu nem sabia mais quem eu era. Fui trabalhar, fui ganhar dinheiro, mundo corporativo. E aí, enquanto eu conquistava aquelas coisas que aparentemente eram as coisas que deveriam me deixar feliz, que deveriam me deixar satisfeito, eu fui percebendo que não era bem assim, porque eu não queria de verdade aquilo, sabe? Eu não queria muito bem aquilo, eu queria outra coisa, mas eu nem sabia o que eu queria. E aí, como é que faz para começar a descobrir o que você quer, se você nem sabe o que você quer? Não sabe nem de onde começa, sabe? Aí foi entrando no processo de autoconhecimento. 10 anos atrás eu decidi que eu ia tentar mudar de vida, mudar de emprego, começar uma nova carreira, empreender meus próprios negócios. Eu estudei administração de empresas, então só o que eu sabia fazer era trabalhar em empresa, trabalhar em negócios e tal. Mas dentro de mim sempre teve uma voz que me falava assim: escreve, vai escrever. Eu falava: quem sou eu para escrever? Escrever sobre o quê? Mas tinha. Então eu sempre tive o sonho de um dia me tornar um escritor. Falei: um dia eu vou ser um escritor. Um dia eu vou ser escritor. Aí sempre que as coisas ficavam difíceis assim, no trabalho, que eu ficava meio preocupado assim, eu ia conversar com a minha mãe. Minha mãe ia falar assim: mãe, eu vou largar tudo e vou ser escritor. Ela falava assim: ah, legal, acho que tudo bem, mas sobre o que você vai escrever? E eu: não sei, né? Acho que já sei, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou ficar rico, vou ficar milionário. Depois que eu ficar um milionário, depois que eu sair na capa das revistas, aí as pessoas vão saber quem eu sou, aí vou conquistar o meu valor, vou conseguir provar para as pessoas que eu tenho o meu próprio valor, e aí eu vou escrever, porque aí elas vão querer saber como é que eu cheguei naquele lugar, né? E eu fui tentar fazer isso, fui tentar empreender, ficar um milionário, ficar rico, para poder contar para as pessoas como é que eu fiz aquilo, para aí sim poder ter o aval para fazer aquilo que eu mais queria na vida, que era poder escrever. Não preciso nem contar muito para dizer que não deu muito certo essa estratégia, né? Porque não era o que eu vim aqui para fazer. Eu não vim aqui para ser um milionário do mundo dos negócios, para depois contar a minha fórmula de sucesso. Eu vim aqui para ser eu. Eu vim aqui para fazer o que eu tinha vontade de fazer. E aí eu simplesmente abri o meu computador e comecei a escrever. Num momento de muita angústia, de muito desespero, por muita dificuldade que eu estava vivendo na vida, por dificuldade financeira, eu abri meu computador e eu comecei a escrever. E eu senti que pela primeira vez na minha vida eu estava sendo verdadeiro comigo mesmo. Pela primeira vez na vida eu estava sendo honesto comigo mesmo. Porque o que eu mais tinha medo na minha vida toda, era de fracassar. Era um medo gigante de fracassar, de não dar conta, porque tinha que ser forte, porque eu sou homem, porque eu não peço ajuda, porque eu dou conta, porque eu consigo. Eu não estava conseguindo.
Eu não estava sabendo lidar. Eu falei, cara, não entendo como é que a vida funciona mais. Eu preciso de ajuda. E eu comecei a escrever. Quando eu fiz isso, eu entendi que eu tinha um medo gigantesco de decepcionar os meus pais também. Porque se eles soubessem que eu fracassei, putz, aí eu estou perdido, porque aí eu não sou nada na vida. E eu cheguei nesse lugar, eu aceitei, cara, acho que eu fracassei, porque eu não estou dando conta. E acho que eu vou decepcionar os meus pais. E tudo bem. E quando isso aconteceu, eu falei, nossa, aconteceu, eu fracassei, eu decepcionei todo mundo. Mas eu estou vivo ainda. Eu estou vivo, eu estou livre dessa necessidade de ser perfeito, porque eu fracassei. Então agora eu posso ser quem eu quiser. E foi uma liberdade gigantesca. Eu falei, agora eu posso ser o que eu quiser, posso falar o que eu quiser, eu posso escrever sobre o que eu quiser. E eu comecei a escrever sobre o que eu pensava. E eu fui dando vazão e dando voz àquilo que vinha de dentro de mim. Fui dando voz a uma sabedoria que eu nem sabia que passava por mim. Escrevendo sobre aquilo que eu acreditava. E eu gostava daquilo que eu escrevia, porque eu sempre quis escrever, né? Então eu comecei a escrever sobre aquilo. Eu gostava do que eu escrevia. E quanto mais eu gostava, mais as pessoas gostavam também. E eu fui tomando coragem para compartilhar as minhas ideias, para falar sobre o que eu pensava. Eu fui vendo que, na verdade, o que eu entendi ali naquele momento é que o mundo não funcionava da forma como eu fui ensinado na escola. Que a vida funcionava por outros princípios, que não eram aqueles princípios que me ensinaram na faculdade de administração, por exemplo. Porque eu estava totalmente agindo por uma coisa nova que era o coração. Eu nem sabia muito bem. Para mim esse negócio de escutar o coração era uma metáfora, né? Que falavam assim, sei lá, escutar o coração é uma coisa que nem sei se é possível assim, porque eu era só cabeça, né? Só racional. Eu não fazia ideia do que acontecia daqui para baixo. Era só o que acontecia daqui para cima, do pescoço para cima. Eu fui começando a ter contato com esse universo que existe aqui, das minhas emoções, de entender que existia uma força que me empurrava para frente, que vinha daqui, que era sempre uma ideia, um sonho, um palpite. E eu não sei se vocês já tiveram já viveram esse conflito de ter uma ideia e de não conseguir executar, de ter um sonho e não saber se você está viajando ou se é verdade isso. Será que eu estou viajando? Será que é? Não. E as pessoas começam a desenvolver o medo dos seus próprios sonhos. Elas começam a ter medo das próprias ideias. E aí entra num conflito gigantesco, porque os seus sonhos são a sua alma falando com você. Ela é por aqui, vai, sonha isso, é isso, desse jeito. E vem, só que você não consegue realizar aquilo. E aí fica muito chato viver quando você tem um monte de sonho vindo, um monte de ideia e você não consegue realizar. Porque a sua capacidade de realizar, de manifestar, de materializar, ela não está alinhada com aquilo que você sente dentro aqui. Tem muita coisa vindo, muita ideia, muito sonho, e você não consegue manifestar, fica muito chato, né? E aí, cara, fica muito chato viver assim, né? Qual seria a graça da vida se a gente vivesse sem poder realizar os sonhos, né? É muito estranho isso. É muito estranho. Se eu tenho tanta ideia, por que eu não posso manifestar elas? E se eu não consigo realizar, se sonhos não foram feitos para serem realizados, por que eles vêm então? É muito injusto, né? Isso. Eu fui tentando dar vazão a isso, a falar sobre aquilo que eu acredito, a compartilhar as minhas ideias, e fui experimentando a vida de uma nova forma, tentando ver como é que seria viver de uma maneira um pouco diferente, tentando confiar um pouco mais naquilo que vem de dentro e tentando me boicotar menos, sabe? Nesse momento eu fui entendendo que tinha muito mais coisa que eu precisava trabalhar em mim mesmo, que eu era meu próprio inimigo, que era eu que não sabia lidar comigo mesmo, não sabia lidar com o que acontecia dentro de mim. Eu entendi que era muito importante eu entrar num processo de autoconhecimento mais profundo, de olhar para algumas questões que eu negava, sabe? E desde então, pelos últimos 3 anos e meio, eu venho me dedicando a conhecer um pouco mais sobre mim mesmo e desenhar experiências que façam com que eu conheça melhor a mim mesmo, e automaticamente eu vou dividindo isso e compartilhando com outras pessoas, né? Com workshops, retiros, palestras e cursos. Uma das coisas que eu fiz foi promover um encontro
para entender o que era a minha ancestralidade, o que significa eu ser um descendente de japonês aqui. E a minha parceira nesse trabalho foi a Michele, que falou agora há pouco, já me fez chorar logo cedo. E a gente juntou um grupo para sentar em roda, achei que cerca de 30, 40 descendentes de japoneses, que falaram sobre a dificuldade de viver aqui. Qual que é a dificuldade de um japonês viver aqui no Brasil? É porque tem essa diferença entre o que você aprende em casa e aquilo que você vive fora, né? Tem alguns aqui que estão balançando a cabeça, que sabem que eu não estou falando nenhuma mentira. E aí, como é que esse descendente japonês ele vai lidar com isso? De duas formas, que foi que eu percebi em quase todo mundo, né? Ou eles vão se fechar numa colônia e só vão conviver entre japoneses, que pessoas são mais parecidas, assim, né? Que têm as mesmas características, a mesma educação, ou eles vão negar a sua raça e tentar se ocidentalizar ao máximo que podia. Foi o meu caso. Eu comecei a percebi que eu tinha vergonha de ser japonês. Eu tinha vergonha de ser quem eu era. Eu tentava ser o máximo ocidental possível. Então eu gostava quando as pessoas falavam que eu nem parecia muito japonês. Só que não é muito legal isso, né? Não é muito legal você gostar de ser quem você não é. E é uma desonra aos meus ancestrais. É uma desonra à minha origem, né? Eu fui entendendo que eu precisava me conectar mais com isso, assim. De reconhecer quem eu sou. De reconhecer a força que vem da minha linhagem, a força que vem do meu sobrenome, a força que vem do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus antepassados, né? Não importa de onde você veio, não importa se você é italiano, alemão, polonês, francês, árabe, sírio, não importa de onde você veio, existe uma força que você pode acessar, você pode se conectar se você conseguir lembrar dessas pessoas, né? Se você lembrar da força que essas pessoas têm. Então, no caso assim, os meus avós vieram para o Brasil, né? Atravessaram o planeta Terra de navio por 33 dias, num navio, sem saber o que eles iam encontrar do lado de lá, simplesmente acreditando de que a vida seria melhor do lado de lá. Qual foi a coragem que essas pessoas tiveram de atravessar? Qual foi a força que eles tiveram? Eu vejo que muitas vezes eu não tenho coragem de sair do grupo do WhatsApp, sabe? Eu não tenho coragem de falar, puta, não vou no seu aniversário. As pessoas atravessaram o oceano, seus antepassados, seus parentes, seus avós, seus bisavós, saíram de guerra, atravessaram o oceano para estar aqui, para chegar no Brasil, para começar uma vida. Que coragem que eles tiveram. A gente tem medo de pedir demissão do trabalho, tem medo de deixar um relacionamento. Faz sentido isso? Né? Aí eu fui entendendo também nesse processo que eu não sabia muito bem o que era ser homem. Eu achava que eu sempre soube o que era ser homem. E até percebi que não era bem o que eu aprendi. Porque homem não chora, e eu estava chorando pra caramba. Homem não sente emoções, eu estava sentindo um monte de emoções. Eu falei, cara, será que eu não sou homem então? Porque eu estou sentindo esse monte de coisa, né? Aí que eu fiz, falei, eu preciso estar em contato com outros homens. Nesse movimento de busca por autoconhecimento, vocês podem perceber aqui que a maioria são mulheres, né? A gente tem 80% costumam ser mulheres nesses eventos. E no começo eu achei legal isso, né? Porque, quando eu era mais novo, assim, eu ia pra balada com os meus amigos, a gente buscava estar na balada que tinha mais mulheres, né? De repente eu estava na balada que só tinha mulheres, que eram os eventos de autoconhecimento, de yoga e tal. Então eu achava que era legal. Mas depois aquilo foi me incomodando, né? Porque faltavam umas referências masculinas para mim e faltava eu ter algumas conversas com os homens que eu não estava tendo, porque nesse processo de buscar mais esse autoconhecimento, eu fui deixando de fazer algumas coisas que eu fazia muito, assim, que era ir para o bar com os meus amigos e falar de futebol e tal, e fui perdendo um pouco da vontade de conversar tanto sobre esses assuntos, assim, e fui buscando outras conversas, né? E aí nisso eu fui me afastando dos meus amigos homens. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso, eu preciso encontrar outros homens. Aí eu montei um grupo, fiz um chamado na internet para os homens que quisessem se encontrar para falar sobre masculinidade, para entender o que é essa nova masculinidade, né? Nesse processo, a gente fez um encontro, aí apareceram 30 homens ali, a maioria não conhecia, né? E a gente fez um encontro,
Enquanto os homens chegavam para esse encontro, eu fui ficando muito nervoso, muito nervoso. E eu não sabia por quê, assim, porque eu não costumo ficar tão nervoso para falar em público. Aqui eu fiquei porque tem muita gente, tá? Mas normalmente eu tenho facilidade, assim, então era um grupo pequeno, relativamente pequeno, 30 pessoas, e eu estava muito nervoso. Falei, por que eu estou tão nervoso assim? Eu comecei a ver, que eu olhava para os homens chegando, e chegava aquele cara que era muito mais alto do que eu. Chegava aquele cara que era muito mais forte do que eu. Chegava o cara que tinha mais barba do que eu. Chegava o cara que era mais velho do que eu. Chegava o cara que tinha cara de mais rico do que eu. E tinha até um cara que na época ele tinha feito uma cirurgia no olho, ele estava com um tapa-olho assim. Ele tem até um pirata, cara. Então todos os estereótipos de homem que eram mais másculos do que eu estavam lá ali, né? Eu fui percebendo que dentro de mim existia um complexo de inferioridade, de achar que eu era menos homem do que os outros homens. Porque eu não sou um cara muito alto, né? Não tenho muito pelo no braço, não tenho muita barba no rosto. Então, eu era menos homem do que os outros. E eu precisava reforçar minha masculinidade, eu precisava provar que eu era mais homem do que os outros. Como? Precisava trabalhar muito, precisava ganhar muito dinheiro, precisava ser mais rico do que os outros, precisava beber mais cerveja que os outros. Foi como eu aprendi que eu deveria fazer. Para ser mais homem, eu tenho que ser melhor do que alguma coisa, neles que alguma coisa, né? Quando eu tomei consciência disso, falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, não é assim que deve funcionar. A gente abriu um espaço de conversa, e eu fui percebendo que todos os homens que estavam lá, estavam sentindo a mesma coisa. Todos os homens estavam um pouco desconfortáveis com aquele ambiente. Porque o ambiente masculino, ele é muito tóxico. Ele faz mal. Porque os homens estão o tempo inteiro querendo competir um com o outro. O tempo inteiro se defendendo do outro. O tempo inteiro sacaneando um ao outro. Eu percebi que a minha relação com os meus amigos era uma relação de sacanear o outro só. Então eu sacaneio você, você me sacaneia, e para eu não ser sacaneado eu tenho que sacanear você antes, e ficar um zoando o outro o tempo inteiro, e aí não abre espaço para vulnerabilidade. Eu não tenho espaço para ser vulnerável, porque se eu for vulnerável e eu falar alguma coisa, e eu contar para algum amigo alguma dificuldade, ele vai contar para o grupo, vai me sacanear na frente do grupo, então eu não vou falar, e fica todo mundo travado, fechado, e não abre espaço para acessar as emoções que estão por baixo daquilo. Ele fica naquela casca, naquela máscara, de querer ser melhor, de querer o tempo inteiro estar provando o meu valor, né? Então que é muito chato isso. É muito chato ter que ficar provando o seu valor o tempo inteiro. É muito chato você ter que mostrar que você é alguém na vida, sabe? Porque não tem nada que você tenha que fazer, ou nada que você possa fazer, que mostre que você é alguém na vida. Porque você já é alguém na vida. Você não tem que tentar ser alguém na vida, porque você já é alguém. O dia que você nasceu, você já se tornou alguém. Eu fui percebendo que os homens... Eu conduzi uma meditação e falei assim, traz na sua tela mental a imagem daquele homem que é uma referência de masculino saudável para você. E foi muito interessante, porque praticamente ninguém tinha. Praticamente ninguém conheceu um homem com masculino equilibrado, saudável. Os caras falavam assim, tem o meu pai, mas meu pai é muito machista. Tem o meu tio, é um puta cara legal assim, mas ele é meio violento. Tem outro cara, mas puta, esse cara mais ou menos... Cadê aquele puta cara legal, sabe? Falei, cara, não tem. A gente não aprendeu. Então a gente está sendo modelado, olhando para uma pessoa que não é necessariamente uma referência, sabe? Eu estou tentando ser homem, olhando para caras que não aprenderam como ser homem. Eu estou olhando para tentar ser um ser humano melhor, com caras que nem sabem o que é ser um ser humano. Falta referência. A gente vai modelando e olhando para os outros, sem saber muito bem quem a gente tem que ser, como é que se comporta. Aí eu conversei com uma amiga, e contei para ela essa história. Ela falou, cara, eu acho que no ambiente feminino também é a mesma coisa, assim. Porque eu não conheço nenhuma mulher que eu falo, nossa, que mulher que tem o aspecto feminino e o masculino bem equilibrado, sabe? Falei, cara, isso está acontecendo na sociedade. A gente está vivendo, olhando para o lado, e não sabendo muito bem como é que a gente se comporta. Tentando ser quem a gente não é, tentando aprender com pessoas que não são necessariamente aquilo que a gente gostaria de ser.
E gera um conflito danado isso. Você tentar ser, cara, como é que eu faço? E a gente fica perdido. Qual que é a saída para isso? É a gente entender que a gente está junto nessa. E essa aqui é a grande verdade. A gente nasceu aqui e, cara, vamos ser sinceros, ninguém aprendeu direito como é que vive aqui. Tem alguém que aprendeu aqui, que sabe exatamente, que foi ensinado pelo pai e pela mãe como se vive aqui, que conheceu os segredos do universo, que sabe como a vida funciona, que sabe o que é ser um ser humano, que entende o funcionamento do corpo humano? Não tem ninguém. Então assim, vamos parar de mentir um para o outro e fingir que a gente sabe, e vamos começar a falar, cara, eu não sei, mas ó, eu desconfio que é por aqui, assim, ó. Então eu desconfio que é dessa forma. Eu acho que se a gente for por aqui, pode ser que dê certo. Ó, eu vim por esse lado e não deu muito certo. Eu bati a cabeça. Vamos tentar ir por aqui e vamos junto nessa, sabe? Vamos compartilhar os aprendizados, vamos compartilhar o que a gente sabe, vamos compartilhar aquilo que a gente está entendendo e não vamos deixar de guardar e vamos derrubar essa máscara que faz eu tentar achar que eu sou o fodão aqui, que eu sei como é que as coisas funcionam e que eu sei o que tem que ser feito, porque eu não sei, essa que é a verdade. Ninguém sabe. Seria muito mais fácil a gente se apoiasse, assim, de falar, cara, puta, tá muito difícil aqui, me ajuda aqui. Ó, não estou sabendo muito bem como é que lida com o dinheiro, cara, porque eu ganhei um dinheiro, mas ele acabou já. Então, como é que a gente faz aqui? Como é que a gente lida com isso aqui? Ou então, cara, eu estou sentindo muita raiva e eu me sinto mal quando eu sinto raiva. Como é que faz para lidar com raiva? O que você faz aí quando você sente raiva? Tá? Quando você fica triste, com quem que você fala? Vamos conversar sobre isso. Vamos deixar de tentar ser forte, de tentar ser bom o tempo inteiro, sabe? De querer dar conta das coisas, porque a gente não dá conta, porque é uma mentira. Então o que eu entendo nesse processo todo é que eu tenho que estar cada vez mais conectado com a minha própria verdade, cada vez mais conectado com aquilo que eu sinto de verdade, com aquilo que está vivo dentro de mim, com aquilo que está pulsando dentro de mim, com aquilo que é real. E aquilo que é real é o que existe agora, aqui e agora, é aquilo que você está sentindo agora, é essa vida que você está sentindo agora, nesse exato momento. Não aquilo que você pensou ontem, não aquilo que você entendeu na palestra anterior, nem aquilo que você vai fazer daqui a pouco, é o que você está sentindo agora, porque é só aqui que a gente vai encontrar paz. A gente ficar pensando no que aconteceu antes, vai sentir arrependimento, remorso, culpa, vergonha, sei lá. E se você ficar preso ao que vai acontecer, você está numa ilusão, porque não existe o que vai acontecer. Nunca é como eu penso, na verdade. É impressionante a quantidade de energia que eu desperdiço querendo que o dia seja aquilo que eu defini que seria de manhã, ao invés de aceitar aquilo que ele é. Ao invés de aceitar o dia como ele se manifesta e fluir com aquilo, fluir com a vida a partir daquilo que acontece, eu fico tentando puxar de volta, travando uma batalha com a vida para que ela seja aquilo que eu quero que seja. Por quê? Porque eu decidi que tem que ser assim, porque eu tenho o controle, porque eu tenho o poder, porque eu sei como fazer visualizações, eu quero que a minha vida seja aquilo que eu gostaria que fosse. Vamos aceitar que não é assim, porque é muito mais fácil. É muito mais fácil quando a gente solta. É muito mais fácil quando eu consigo entregar e falar, cara, tem alguma coisa a mais aqui que eu não sei o que é e que sabe mais do que eu. Então deixa eu tentar entender, deixa eu tentar aprender, deixa eu tentar escutar, sabe? Uma das coisas que gerou muito conflito na minha vida, na minha infância, é porque meus pais são muito diferentes. Eles são casados até hoje, né? Meu pai tem uma ligação muito bonita com a natureza e com a terra. Então ele cresceu aqui no Paraná, em Maringá, trabalhando numa lavoura de café. Então aprendeu a cuidar da terra, aprendeu a plantar, aprendeu os ciclos da natureza. E a minha mãe também é daqui do Paraná, da cidade de Rolândia. Só que a minha mãe, ela vem de uma família de buscadores espirituais. Então todos os irmãos da minha mãe, e inclusive a minha mãe, seguiram algum tipo de caminho espiritual, alguma busca por compreender o transcendente, por compreender Deus. E eu cresci no intervalo entre esses dois mundos, sabe? Entre a terra, o mundo material, o concreto, aquilo que é visível, e aquilo que é transcendente, o sutil. Então na minha casa, desde pequeno, eu cresci com cristais, com incensos, com imagem dos mestres. Só que eu não sabia o que era o certo. Quem está certo, meu pai ou minha mãe? Né? Às vezes meu pai me falava uma coisa, mas era contra o que minha mãe falava. Às vezes minha mãe falava uma coisa, mas era contra o que meu pai falava. E eu não sabia muito bem como é que eu lidava com aquilo, quem estava certo.
Eu ficava bravo com um, ficava bravo com o outro, e ficava sempre, ou um ou o outro, qual é o certo? Até que eu entendi que os dois estão certos, que é e, não é ou, que é o mundo material e o mundo espiritual, que o mundo material e o mundo espiritual são a mesma coisa, que só eu que diferenciava, só eu que separava. Continuo separando ainda, né? Porque eu não enxergo esse mundo espiritual, mas eu sei que existe. Por quê? Porque eu sinto, porque eu acredito, porque eu tenho fé que existe. Fé nada mais é do que você acreditar naquilo que você não consegue ver, não consegue. Eu não tenho clareza exata de que Deus existe, mas eu sei que Deus existe, porque eu sinto. Eu nunca vi anjos, nunca vi gnomos, mas eu sei que eles existem, eu sinto. E para mim é um exercício de fé, eu consegui acreditar mais nas coisas que vêm de dentro de mim, mesmo que eu não consiga ver, né? Então recentemente eu estava pensando assim, cara, eu quero muito ver o mundo invisível, né? Eu quero muito conseguir enxergar esse mundo invisível, esse transcendente, quero enxergar as coisas que eu não vejo, assim. E aí tem uma voz que fala comigo, que acho que deve falar com vocês também de vez em quando, que eu só consigo escutar ela quando eu consigo ficar um pouco mais quieto, né? Eu estava lá, sentado, querendo ver coisas extrafísicas, assim, e aí veio assim, essa voz falou assim, para você ver o invisível, você tem que antes conseguir ver o que é visível. Eu falei, nossa, sabe aquele tapa na cara, assim, porque o que eu não estou vendo aqui? E eu via que eu ignorava muitas pessoas, ignorava pessoas que passavam por mim e eu fingia que não existiam, ignorava problemas, ignorava lixo, ignorava sujeira, ignorava animais, ignorava insetos, ignorava a natureza. E desde então eu venho para tentar perceber aquilo que eu não percebo, de conseguir ver mais aquilo que eu não vejo, porque talvez só assim eu consiga compreender o transcendente, quando eu consigo ver aquilo que é visível, sabe? E aí veio de novo uma voz que falava assim, para você sair da ignorância, você tem que parar de ignorar. Para de ignorar aquilo que você sabe que existe. Para de fingir que não existe aquilo que você sabe que existe. Se você acredita em Deus, por exemplo, por que você vive como se não existisse? Se você acredita no plano espiritual, por que você vive como se não existisse? Por que você ignora? Esses são os questionamentos que eu fazia para mim mesmo. Por que eu estou ignorando? Por que eu estou fingindo que não existe? E para eu entender essa vida de uma outra forma, para eu conseguir viver melhor aqui, para eu conseguir chegar mais perto da felicidade, não tem como eu ignorar o plano espiritual, não tem como eu ignorar aquilo que eu chamo de espiritualidade. Cada um entende como quiser, mas para mim é aquilo que eu não consigo enxergar, sabe? Para mim eu me conectar com aquilo que está dentro de mim, que eu sinto que é vivo, mas que eu não vejo, mas que eu sei que existe. E eu parar de fingir que não está acontecendo nada, sabe? Parar de fingir que não está aí. Aos poucos, a minha compreensão da realidade foi mudando, porque eu falei, cara, como é que eu faço para o tempo inteiro trazer essa percepção de que tem alguma coisa aqui que eu não estou vendo, de que eu posso pedir ajuda, de que eu posso pedir ajuda do universo, de que eu posso pedir ajuda dos outros seres, dos mestres, eu posso pedir ajuda, de que eu não estou sozinho aqui. Eu subi no palco aqui e eu pedi ajuda, para que me ajudassem a falar o que eu tivesse que falar, para que eu não me perdesse na minha fala, para que eu não caísse nas armadilhas do meu ego, para falar aquilo que eu vou falar para eu me achar, para eu me sentir bem, e na verdade falar aquilo que eu tenho que falar, aquilo que tem que ser falado, para que a mensagem possa acontecer, para que eu possa transmitir aquilo que tem que ser transmitido, porque eu não estou aqui para mim, eu estou aqui para vocês, sabe? E de quebra, quando eu me coloco nesse lugar, de estar aqui para outras pessoas, eu estou sendo beneficiado com isso, porque está sendo legal estar aqui, eu estou me divertindo estar aqui. Eu estou onde eu queria estar, sabe? Eu estou falando o que eu queria falar. Obrigado. Estou falando sobre as coisas que eu queria falar com pessoas que acreditam na mesma coisa que eu. Se vocês estão aqui dedicando o final de semana de vocês, é porque vocês acreditam nas mesmas coisas que eu. Vocês acreditam que é possível, vocês acreditam na felicidade, vocês acreditam que dá para viver esse mundo novo, que é real. E eu estou cansado, eu não quero mais convencer ninguém de nada, sabe? Eu não quero ter que falar para alguns amigos que não acreditam, que acham que o mundo está uma merda, que o mundo está legal. Eu não quero convencer ninguém de nada, eu quero juntar, eu quero estar perto de pessoas que acreditam nas mesmas coisas que eu, sabe?
que sabem que está passando uma transformação muito grande. E que não é fácil o que a gente está vivendo, não é fácil o que a gente está vivendo. Não é fácil se transformar, não é fácil olhar para dentro, não é fácil tocar nessas feridas, não é fácil sentir essas emoções. Mas é muito prazeroso quando a gente consegue, porque a gente se sente vivo. Eu me senti vivo ontem. Senti vivo, senti alegria por estar aqui. Porque, cara, eu sei que se eu mudar, eu sei o efeito que a minha mudança causa nas pessoas em volta de mim. Meus pais estão sofrendo pra caramba com isso. Eles sabem como é difícil, cara. Eles estão tendo que mudar. Por quê? Porque eu estou provocando uma mudança neles. Porque eu estou quebrando os paradigmas da minha própria vida. Então as pessoas olham para mim e falam, bom, beleza, eu vou ter que me adaptar se eu quiser continuar do lado dessa pessoa aqui, porque ela mudou, né? A grande verdade é que as pessoas não querem que você mude. Elas não querem que você mude, elas querem que você seja a mesma pessoa. Se você cortar o cabelo, ela vai falar, nossa, mas você cortou o cabelo, né? Se você emagrecer, você vai falar, nossa, mas você emagreceu demais. Pô, ela quer que você fique numa condição que não é a que você quer, sabe? Elas querem te manter numa aparência que não é a que você quer ter. Elas querem que você continue acreditando nas coisas que você não quer acreditar. Então a nossa mudança vai transformando muita gente. Então aqui a gente tem 2.000 pessoas se transformando aqui, cada uma mudando alguma coisa, cada uma se transformando, cada uma ativando coisas novas, instalando um novo sistema de crenças, um novo programa. Vai fazer você sair daqui e vai bagunçar a vida de vocês de alguma forma. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais não vão entender muito bem. Falando, o que aconteceu naquele congresso que vocês foram lá, você voltou diferente aí, voltou querendo mudar o mundo, voltou acreditando que o mundo é bom. O que aconteceu? Né? Porque as pessoas elas querem continuar do mesmo jeito, elas querem continuar sendo as mesmas pessoas que elas sempre foram, e elas querem que você seja a mesma pessoa que você sempre foi. Só que não dá para fazer isso, porque a vida muda o tempo inteiro, porque hoje você não é mais a mesma pessoa que você foi ontem. Você não é mais agora a mesma pessoa que você era 10 minutos atrás, você já mudou. A gente tem que acompanhar essa mudança. Se a gente acompanha essa mudança, a vida vai ficando muito mais dinâmica, muito mais prazerosa, muito mais interessante. Porque tudo é novidade, porque tudo é aprendizado, porque o tempo inteiro eu posso viver coisas novas, desfrutar dessa existência aqui. Porque é isso que a Terra é. A Terra é um parque de diversões, cara. A gente não veio aqui para sofrer, a gente não veio aqui para trabalhar, para contar as horas que podia passar, para pagar boleto. A gente não veio aqui para viajar uma vez por ano para um lugar legal só. A gente veio aqui para viver todos os dias, para que hoje seja um lugar legal, para que agora seja bacana, para que a sua vida seja boa e você tenha orgulho de ser quem você é e falar, cara, que da hora que é a vida. Outro dia me perguntaram numa palestra assim, Gustavo, como é que você encontra motivação para acordar cedo e fazer o que você faz? Eu não entendi muito bem aquela pergunta ali. Porque eu falei, cara, eu adoro viver. É muito legal estar vivo, sabe? Eu gosto de viver, eu gosto de estar aqui. A vida é muito legal, todo dia eu aprendo coisas novas, todo dia eu conheço gente nova, todo dia é uma experiência diferente. Eu nunca sei o que vai acontecer. Então eu não preciso de motivação para acordar, cara. Se eu preciso de motivação para acordar, tem alguma coisa errada na minha vida. Porque eu não deveria precisar de motivação para acordar, é simplesmente acordar que, cara, é isso. Estamos aqui, gente. É a vida acontecendo aqui agora, pulsando, cheio de novidade, cheio de vontade de fazer você viver. Eu desejo de verdade que cada um de vocês consiga se conectar com isso, com essa vida que pulsa dentro de vocês, com essa vontade de viver, de manifestar, de ser quem você é agora, de se tornar aquilo que você veio aqui para ser, de viver pelos seus sonhos, de confiar nas pessoas, de viver por aquilo que você acredita, de ter fé que isso aqui está acontecendo. Eu acredito que tem algo de muito grande, gosto de falar que tem algo de grandioso acontecendo no mundo, que tem um novo mundo nascendo. E eu tenho a suspeita de que esse novo mundo está nascendo aqui no Brasil. Porque aqui a gente tem muito mais condições de se transformar do que em qualquer outro país. Tem um amigo meu que fala que o Brasil não é para principiantes. E não é mesmo. Aqui é muito desafiador. Viver aqui é muito desafiador. Então a gente está se transformando. Aqui a gente tem uma pluralidade de raças, de povos, de culturas, de igrejas, de religiões, de crenças. Por isso que a gente briga tanto, porque é muito difícil, né? Mas se a gente aprender aqui a conviver, se a gente aprender aqui a viver em paz, se a gente aprender aqui a viver dessa forma nova, em harmonia, cara, a gente vai emanar uma coisa muito gigante para o planeta inteiro. Então eu acredito que o novo mundo está nascendo aqui no Brasil. E depende da gente começar a fazer a nossa parte aqui, de cada um fazer.
a sua própria parte. Eu quero fechar essa minha fala fazendo uma oração que eu aprendi com uma grande amiga. E vou pedir para vocês se levantarem, por favor. E eu quero que cada um encoste o seu ombro no ombro da pessoa que está do lado, assim, só encosta. Isso, só encostar. Não precisa abraçar das mãos, só encosta. Só sente que tem uma pessoa do seu lado. Dá um passo para o lado para se conectar, para você não ficar sozinho. Encosta o seu ombro no ombro de alguém, só. E percebe que você não está sozinho, que tem alguém do seu lado, fisicamente do seu lado, está encostado em você, tá? Vou te convidar a fechar os olhos. E quem sentir de repetir comigo essa oração, se eu feri ou fui ferido, consciente ou inconscientemente, por pensamentos, palavras ou atos, eu peço perdão e perdoo livremente, que eu possa ser feliz, que eu possa estar em paz, que eu possa ser livre, que os meus amigos possam ser felizes, que os meus amigos possam estar em paz, que os meus amigos possam ser livres, que aqueles que eu percebo como inimigos possam ser felizes, que aqueles que eu percebo como inimigos possam estar em paz, que aqueles que eu percebo como inimigos possam ser livres, que todos os seres possam ser felizes, que todos os seres possam estar em paz, que todos os seres possam ser livres. Que assim seja, porque assim é. Muito obrigado. Obrigado.